Bom, os candidatos à presidência da República, Jair Bolsonaro do PL e Luiz Inácio Lula da Silva do PT, seguem em semana de campanha nesta reta final das eleições. Quem traz informações para a gente direto de Brasília é o Bruno Pinheiro. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Quais são os compromissos dos presidenciáveis nesta segunda-feira? Oi, Cláudio, um ótimo dia a você, excelente segunda-feira, quem nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Vamos lá então entender essas duas agendas movimentadas na última semana, a mais importante da eleição segundo turno. Jair Bolsonaro chegou aqui no Palácio da Alvorada um pouco mais de 1h da manhã, madrugada de segunda-feira, vindo do estado de São Paulo, onde ficou os últimos dias, inclusive com essa super live, esteve ontem na emissora Record e voltou durante essa madrugada. Hoje, durante o dia, não haverá agenda externa e no final do expediente, por volta de 6 da tarde, ele vai receber lideranças de várias indústrias. Esses convidados, esses líderes, os nomes não foram divulgados, nem mesmo se representam alguma associação, algum clube, enfim, essa informação não foi divulgada ainda através da assessoria, mas a agenda confirmada às 6 da tarde. Na parte da manhã, claro que é feito ali o material de campanha, alguns ministros já estiveram aqui, da subsecretaria, o ministro Ciro Nogueira também esteve aqui na parte da manhã, e aí amanhã Jair Bolsonaro retorna aos estados, começa a viajar novamente ao lado do ex-ministro ali, João Roma, na região do Nordeste, na tentativa de chamar a atenção aí e de conseguir angariar novos eleitores. Já o candidato Luiz Inácio Lula da Silva vai continuar em São Paulo. Hoje, na parte da manhã, iniciou há cerca de 20 minutos em Osasco, uma caminhada, e hoje, às 19 horas, um ato em defesa da democracia com o candidato Haddad, que disputa aí o governo do estado de São Paulo. Lula vai continuar em São Paulo a semana inteira, só viaja para o Rio de Janeiro no dia 28 e depois retorna ao estado de São Paulo novamente. Aí vai ter algumas lives com jovens, com esse eleitorado que usa muito as redes sociais, então serão agendas nas redes sociais durante essa última semana. Não existe uma expectativa de Lula viajar outros estados. Lula que escolheu ficar na quinta e sexta-feira em Minas Gerais, no mesmo dia em que Michele Bolsonaro cumpria a agenda também em Minas Gerais. Já falamos diversas vezes a importância que se deu o estado de Minas Gerais nessas eleições, era a tentativa de tirar o voto ali de Jair Bolsonaro ainda, tentar convencer o eleitor de Romeu Zema, que acabou votando em Lula em um certo momento, que não votasse em Jair Bolsonaro, que retomasse o seu voto a Lula. Enfim, essa ginástica aconteceu, agora eles já entenderam que o que foi feito agora só vai se manter nas redes sociais. Então, para a gente finalizar, Lula vai ficar a semana em São Paulo, Jair Bolsonaro hoje aqui no Palácio da Alvorada. Final do expediente recebe líderes de indústrias e aí amanhã retoma viajando novamente. E aí uma informação, Cláudia, para devolver para você, é que existe um clima, expectativa de Jair Bolsonaro ainda de já ficar no Rio de Janeiro no final de semana acompanhando a apuração dos votos, que seria ali para comemorar essa vitória já no Rio de Janeiro. Seria essa a expectativa. Não foi confirmado ainda, mas a votação de Jair Bolsonaro é sim uma escola militar no Rio de Janeiro. A gente continua acompanhando, lembrando que haverá uma longa e extensa cobertura, né, com o nosso timaço de repórteres aqui na Jovem Pan. A gente continua sempre ao vivo, viu, Cláudia? Muito bem. Obrigada aí pelas suas informações, Bruno. A gente volta daqui a pouco a conversar mais sobre outros assuntos também. Voltamos então com a Deise Ciocari. Deise, a gente viu aí os candidatos concentrando suas campanhas, né? Na última semana, muito no Sudeste. Lula continua aqui, Bolsonaro agora está em Brasília, mas deve voltar para o Sudeste também. Acertam os candidatos em concentrar onde tem o maior colégio eleitoral, onde a disputa também está mais acirrada? Acertam sim, Cláudia. Justamente por isso que a gente estava falando aqui no início da nossa conversa, né? A importância do Sudeste, que é o maior colégio eleitoral, agora na última semana, então é sempre mais inteligente focar as ações aqui no Sudeste, e tem esse caso particular de Minas Gerais, né? Também, se a gente for olhar o resultado do primeiro turno, Cláudia, a diferença entre os dois candidatos aqui no Sudeste, ela não foi tão grande como, por exemplo, no Nordeste e um pouquinho no Sul, né? O Sul ainda pode ser trabalhado, mas eu entendo a estratégia de virar para o Sudeste. Mas a diferença ela não foi tão grande, então ainda é possível virar votos.
O Sudeste também tem uma outra característica, né? Aqui a gente tem pessoas de todo o país, então existe uma diversidade de opiniões e formações aqui que permite com que o voto seja virado, né? E aí, de novo, né, o estado de São Paulo tem essa característica dessa virada do Tarcísio em cima do Haddad, então existe uma possibilidade da campanha do presidente Jair Bolsonaro se fortalecer aqui. Em Minas Gerais, né, como o repórter de vocês bem explicou aí, toda essa virada e essa questão que aconteceu agora, né? Lula venceu, mas Zema e o próprio Nicolas Ferreira, né, que é o deputado federal com o maior número de votos do país, estão do lado de Bolsonaro. Então é realmente um jogo de xadrez em Minas Gerais.